Queria agradecer também ao professor Antônio, que desde o início mediou também, ele juntamente com o André, mediou a possibilidade de se realizar o evento aqui. Eu acho que eu preciso também, é necessário agradecer à FAPESP, né, e à Associação dos Juízes para a Democracia, pelo apoio também que deu à realização do evento. E queria agradecer a participação dos membros da banca, né? Queria agradecer a professora Vela Malaguti, que ainda não chegou, mas já deve estar chegando, porque ela já me ligou mais cedo. A professora Ângela Mendes de Almeida, do Observatório das Violências Policiais de São Paulo, que já está aqui presente. Queria agradecer também ao professor Alberto Munhoz, que também já está aqui presente, que vai também participar como debatedor na discussão da mesa. E agradecer também ao André, né, claro, que junto comigo, né, ajudou a organizar esse evento. E eu dou logo início para também não atrasar muito. Eu acho que vamos ter mais ou menos aí 1h30, perto disso. Vou tentar, se a gente consegue tornar as falas mais concisas para ganhar um pouquinho mais de tempo para o final para a gente conversar. Então, eu passo desde já as falas iniciais, são 2 falas, né, e depois entra 2 trabalhos a serem apresentados nesse primeiro bloco, que a ideia era fazer um primeiro bloco com pesquisa, com seminários de pesquisa, né, que é apresentar 2 trabalhos de pesquisa, que é o caso do meu trabalho e do trabalho do André. E depois entra o debate, né. E no segundo bloco seria uma fala mais aberta, mais genérica, vamos dizer assim, sobre o tema. A Vera faria a primeira fala central, e depois entrariam os debates com a Ângela e com o Alberto. Bom, então eu passo logo, na verdade, a palavra, não sei se o André prefere falar primeiro. Pode ser? Então eu passo a palavra ao André para apresentar seu trabalho, e depois a gente vê se faz o debate seguido ou não. Fala meia hora, tá? Meia hora. Bem, agradeço também a presença de todos, agradeço ao Diversas, e ao Diversas também pela oportunidade de apresentar o trabalho que eu estou fazendo, um trabalho ainda em construção, um trabalho de doutorado, que tem muito a ver com a minha vida, com a minha militância, minha vida profissional de juiz, minha militância na Associação Juízes para a Democracia. E está aqui sendo feito no Diversas, não está concluído, longe de estar concluído, mas que tem algumas ideias que já podem ser apresentadas. Questão da influência da mídia sobre as decisões dos juízes, tomando por base o caso da mobilização dos Tupinambás da Bahia. E eu começo minha exposição citando um professor da filosofia, o professor Paulo Arantes, na sua recente obra O Novo Tempo do Mundo. Paulo Arantes afirma que o projeto ditatorial pós-1964, de expansão do capital a todo custo, é um projeto vitorioso, porque ele subsiste no nosso país em pleno ano de 2015 e em plena vigência de uma Constituição democrática. É um projeto que ainda hoje nos faz viver em um verdadeiro estado de exceção permanente, onde as liberdades públicas são suprimidas para possibilitar a realização de projetos dominados pelas elites políticas e econômicas. Isso ocorre, segundo Paulo Arantes, porque muitas das estruturas que compõem o aparelho estatal brasileiro são estruturas que foram construídas pela ditadura. E essas estruturas até hoje funcionam normalmente sob a vigência democrática, mas como se estivéssemos ainda na ditadura. Paulo Arantes cita o Banco Central. A gente pode também citar, num evento como hoje, né, de criminalização da pobreza, o trabalho da polícia. E nós podemos também citar o judiciário. O judiciário que, no final das contas, em linhas gerais, termina por legitimar essa verdadeira criminalização da mobilização popular e da pobreza.
E isso, em termos de judiciário, é facilmente observável. Basta lembrar que, ainda hoje, em 2015, a lei que rege a vida funcional de todos os juízes do Brasil é uma lei imposta pelo ditador Ernesto Geisel, no final da década de 70, no mesmo quadro histórico do pacote de Abril. Mas entendo que a análise não pode se encerrar nessa estrutura, que é relevante, sem dúvida nenhuma, mas não encerra o assunto. Entendo que devemos considerar peculiaridades do Poder Judiciário brasileiro. E, ao meu ver, a principal peculiaridade do judiciário, do juiz, está na chamada independência funcional de cada juiz. Portanto, um juiz, ao contrário de um agente da polícia, que para agir segue as ordens dos seus superiores dentro de uma hierarquia, um juiz, para decidir, não pode seguir as ordens do seu tribunal, dos seus superiores administrativos. Ele tem liberdade para agir e decidir de acordo com o que no direito chamamos de convicção jurídica. Vale dizer, o juiz pode decidir, tem a liberdade de decidir conforme o projeto democrático previsto na Constituição e em desconformidade às estruturas ditatoriais a que ele pertence, tal como narradas pelo Paulo Arantes. Só que nós sabemos bem que essa independência funcional não tem impedido, também em linhas gerais, o judiciário brasileiro de dar legitimidade à repressão da mobilização popular, a esse verdadeiro estado de exceção permanente. Em outras palavras, portanto, havendo essa liberdade, verifico que há uma adesão voluntária dos juízes ao projeto da ditadura. Portanto, entendo que a análise que se faça do judiciário, a análise que se faça das decisões judiciais, tem que considerar também a noção de hegemonia do Antônio Gramsci. Verificar o consentimento da magistratura brasileira ao estado de exceção permanente. Ou, em outros termos, verificar por que os juízes, ao decidir, exteriorizam uma visão de mundo que permite que as liberdades públicas sejam suprimidas em nome da expansão do capital. E por falar em visão de mundo, cito um autor fundamental nesse sentido, que é um professor de direito constitucional da distante Tanzânia, chamado Issa Shivi. ISSA-SHIVJI. Issa Shivi afirma que nesse início do século XXI, quando se fala em aplicar direitos, e é isso que os juízes efetivamente fazem quando decidem, fala-se em aplicar uma de duas possíveis visões de mundo, em apertadíssimo resumo. A visão de mundo fundada numa concepção individualista de sociedade, que enxerga o ser humano a partir de indivíduos isolados e titulares de direitos prevalentemente individuais. Ou uma visão de mundo fundada numa concepção solidária de sociedade, que enxerga o ser humano como ente social e, portanto, titular de direitos prevalentemente coletivos. O que isso significa na prática? Ora, quando o juiz determina uma reintegração de posse em favor de um proprietário contra uma coletividade de trabalhadores sem terra, contra uma coletividade de indígenas que luta pela demarcação, ele está exteriorizando uma visão de mundo fundada numa concepção individualista de sociedade que faz prevalecer os direitos individuais, no caso, o direito individual à propriedade. E essa visão de mundo, segundo Issa Shivi, não coincidentemente, é a visão de mundo defendida pelos grupos economicamente dominantes do sistema capitalista, fundado justamente na existência da propriedade individual, que enxerga, que defende, acima de tudo, a igualdade meramente formal da economia de mercado, naturalizando as desigualdades reais
e deslegitimando as lutas coletivas. Agora, quando falamos em hegemonia sobre operadores do direito, que são os juízes, a primeira coisa que vem à mente é o trabalho das escolas, o trabalho das faculdades de direito sobre aquele aluno que um dia será um juiz e que será instado a decidir sobre mobilizações coletivas. E a academia, ainda que nem sempre levando em conta claramente a noção de hegemonia, mas a academia brasileira já tem se preocupado com isso há algum tempo. Cito para vocês uma obra denominada Hermenêutica Jurídica em Crise, de um autor gaúcho chamado Lênin Streck, um autor bastante conhecido, em que ele critica justamente a chamada dogmática jurídica que é passada, que é transmitida no dia a dia das faculdades de direito. E, segundo ele, essa dogmática jurídica é um dos motivos nos quais o juiz brasileiro tem tanta dificuldade em lidar com direitos coletivos, direitos que estão na nossa Constituição. Mas eu entendo que precisamos ir além da escola. Precisamos também considerar outros verdadeiros aparelhos de hegemonia, como os meios de comunicação. E quando falo em meio de comunicação, estou falando da propaganda que os meios de comunicação transmitem. E essa propaganda é uma propaganda, grosso modo, vamos dividir, uma propaganda a curto e a médio prazo. A curto prazo é o trabalho, a pressão direta que a mídia exerce sobre os juízes em determinadas causas, pautando determinadas questões conforme seus interesses, agendando determinados temas para influenciar os juízes. Tal como, por exemplo, estuda, como analisa teorias da comunicação social, como a famosa hipótese do agendamento. Justamente isso, analisa o poder da mídia de pautar as discussões, inclusive as discussões submetidas ao julgamento do judiciário. Exemplo clássico, claro, é o julgamento do mensalão, né? O julgamento do mensalão petista, um verdadeiro show midiático em que a mídia pautou os debates, né? Os debates, no final das contas, se realizavam conforme queria a mídia. Aliás, até a data do julgamento, no final das contas, coincidiu com o que a mídia queria, né? Mais ou menos próximo ao período das eleições municipais daquele ano. Mas também temos que ver a propaganda a longo prazo. E o que é essa propaganda a longo prazo? É aquela propaganda que cultiva o cidadão, né? Tal como analisa a chamada teoria do cultivo midiático, ou seja, que faz aquele trabalho cotidiano, lento, que a mídia realiza em cima de todos os cidadãos, praticamente desde crianças, em favor da sociedade de consumo, numa sociedade de consumo que vê, acima de tudo, cujo grande sonho é a aquisição da propriedade individual, né? Vamos lembrar qual é o nome do programa social habitacional do governo? Minha Casa, Minha Vida. Né? Minha Vida. Né? É esse sonho, o sonho da sociedade de consumo, o sonho de uma concepção individualista de sociedade. Né? Ou seja, a transmissão da visão de mundo empresarial, tornando a visão de mundo dos cidadãos, inclusive aquele cidadão que no expediente forense trabalha como juiz. Esse, então, é o objetivo da pesquisa que eu estou realizando aqui no Diversas, analisar como a pauta imposta pela mídia e como a visão de mundo difundida pela mídia influencia os juízes nas causas que eles julgam. Para não perder o foco, óbvio, um tema extremamente amplo, então, para não perder o foco, vou analisar a mobilização dos quase 5.000 índios tupinambás da Bahia. Trata-se de uma mobilização que incide numa área de cerca de 47.000 hectares nos municípios de Una, Buerarema e a famosa Ilhéus de Jorge Amado, terra rica de cacau e de grande potencial turístico, terra cujos relatos históricos já se fazem presentes nos primeiros anos da nossa colonização, quando então o governador-geral Mendes Sá narrou a existência de um massacre ocorrido naquela região, que, conforme mesmo reconheceu Mendes Sá, deixou o mar vermelho de sangue.
a chamada Batalha dos Nadadores, até hoje lembrada pelos tupinambás, numa caminhada de 9 quilômetros que eles fazem uma vez por ano. Esses relatos históricos prosseguem com o tempo, nos anos 1600, com o aldeamento de jesuítas, nos anos 1700, quando é transformado numa vila de índios, no começo do século passado, quando estoura uma revolta popular na região, liderada por um tupinambá conhecido como Caboclo Marcelino. Caboclo Marcelino era identificado pela ditadura de Getúlio Vargas como um líder comunista, né? Embora ele não tivesse nenhuma formação marxista, né? A luta dele era, na verdade, a luta contra o sistema do cacau que explorava aquele povo. E só para abrir um parênteses aqui, essa expressão caboclo é uma expressão que diz muito, né? Utilizada por muitos indígenas ao longo das nossas histórias para não serem identificados como índios, porque ser índio podia significar até a própria morte. E tanto que os jornais da época, os jornais da região, quando faziam a cobertura dessa revolta popular, faziam questão de lembrar a origem, aspas, selvagem do Marcelino. Então, para isso, ele era índio. Agora, o Caboclo Marcelino também teve uma importância muito grande porque ele foi, de certa forma, o primeiro a tentar institucionalizar a luta dos tupinambás, chamando, no ano de 1922, o Serviço de Proteção ao Índio, então SPI, que não existe mais, para demarcar aquelas terras. Só que Marcelino sumiu, né? Ele nunca apareceu, segundo a crença tupinambá encantou, não é, Denise? E essa institucionalização só foi realmente conseguida no ano de 2004, quando a FUNAI começou a fazer o processo de demarcação. Tal como mandam as normas administrativas relativas ao tema, foram realizados estudos antropológicos, estudo socioambiental, que identificou e delimitou aquele pedaço de terra, identificando como uma área efetivamente possuída tradicionalmente por aquele povo, tal como manda a Constituição. E tal como manda a Constituição, nesse processo de demarcação foi observado o princípio do contraditório, da ampla defesa, dando-se ciência a todos os interessados na terra para poderem contestar o pedido de demarcação. Essas contestações foram feitas, e muitas contestações, foram analisadas e rejeitadas pelos técnicos da FUNAI. Realizado todos esses atos, em 2009, o processo, enfim, foi concluído e colocado na mesa do ministro da Justiça. Estamos em 2015. O processo foi concluído em 2009. Segundo o decreto 1775 de 2006, o ministro da Justiça teria 30 dias para publicar a portaria demarcatória. 2009, estamos em 2015 e até hoje não foi publicado nada. O silêncio da administração pública brasileira. Silêncio que levou à intensificação do conflito a níveis insuportáveis. Casas são incendiadas, lojas são saqueadas, pessoas ameaçadas. Semana passada morreu mais um, dentre tantos outros tupinambás já mortos no conflito. E essa intensificação do conflito tem chamado a atenção da mídia. Primeiro a mídia regional, as emissoras de rádio, jornais locais, os blogs de jornalistas, que tem muito blog em Buerarema, não pode saber disso, mas tem muito blog lá, e poderosos. Depois da mídia da Bahia, do estado da Bahia, e agora a mídia nacional, né? No ano de 2009 já, eu imprimi, não ficou boa impressão, a revista Época fez uma reportagem chamando a liderança tupinambá, o cacique Babau, talvez a liderança indígena hoje mais conhecida do Brasil, chamando o cacique Babau de Lampião Tupinambá, como se ele fosse um líder de um bando armado que existe para violar a sagrada propriedade individual alheia. Em 2010, a Veja publicou uma matéria chamada A Farra da Antropologia Oportunista. E naquela linguagem irônica que só a Veja sabe fazer, né, ela estranhou que aqueles índios têm pele escura. Seu culto tem influências afro-brasileiras. E o mais estranho de tudo, um índio dirigindo um ônibus. Né?
violando a propriedade privada alheia. A Globo, a Rede Globo de televisão, fez várias matérias na TV local da Bahia, mas também fez 2 matérias em 2013 no Bom Dia Brasil, onde, sob a poética narrativa do Chico Pinheiro, contou sobre a história de um bando armado que também estaria invadindo a propriedade alheia. Um bando que se dizia Tupinambá, mas que, segundo a polícia, não havia confirmação de que eram realmente índios. Por fim, só para não me alongar, a Rede Bandeirantes, no ano passado, publicou talvez a matéria mais pesada contra eles no Jornal da Band, onde foi contada a história de uma fraude existente na paradisíaca Ilhéus, realizada por um grupo de pessoas que se fingem de índios para violar a sagrada propriedade individual alheia. Dentre todas as matérias que eu tenho analisado, citei apenas 4, né? Não vamos ficar o dia inteiro aqui falando, até porque é repetitivo mesmo, né? É repetitivo mesmo, né? Há 2 linhas de argumentação básicas. Primeiro, a defesa da propriedade individual, a todo custo. Propriedade sagrada, dizendo que esse direito está sendo violado. Lembro que a propriedade individual é um direito, realmente. Mas, segundo a Constituição, é um direito que só é protegido se cumprir a função social. Nenhuma matéria fala sobre isso. Nenhuma matéria fala sobre as terras abandonadas daquela região nos anos de baixa do cacau. Porque as plantações de cacau foram surpreendidas por uma praga que levou o preço lá para baixo. E as terras foram abandonadas. Em alguns casos, né, os filhos dos fazendeiros iam estudar em Salvador, não queriam voltar também, né, voltar para Buerarema, né, e a mãe deixava a terra lá abandonada. Nada disso é mencionado. E a segunda linha de argumentação é colocar em dúvida a identidade indígena. Nenhuma palavra sobre o relatório da FUNAI. Em nenhuma matéria é falado sobre as conclusões do relatório na FUNAI. A não ser da Veja, passando muito superficialmente, chamando de farra, né, a expressão da Veja. O que me chama a atenção é que esses 2 argumentos básicos são utilizados pelos juízes, em linhas gerais, não todos, até porque há exceções, mas em linhas gerais, na fundamentação das suas decisões. Essa mesma linha de argumentação se reflete na fundamentação das decisões. As ações mais comuns nesse conflito, que também é um conflito judicializado, tal como tantos outros conflitos sociais do Brasil, nas ações de reintegração de posse, que são as principais ações, que têm em maior quantidade, os juízes admitem, em linhas gerais, que se trata de um conflito que envolve, de um lado, a propriedade individual, do outro, a posse coletiva. E, no final, eles dizem, não, é caso de se privilegiar a propriedade individual e se expedir mandado de reintegração de posse contra os indígenas. Para chegar a essa conclusão, nenhuma palavra sobre a função social da propriedade. E, em segundo lugar, colocando em dúvida a identidade indígena do povo tupinambá, sem também citar, tal como faz a imprensa, os estudos técnicos da FUNAI. Também essa linha de argumentação se repete nas decisões criminais, especialmente as decisões que prendem provisoriamente lideranças tupinambás. Cacique Babau já foi preso algumas vezes, né, já narrou as prisões, narrou para mim as prisões e tal. O ano passado teve uma prisão que foi bastante conhecida, que o impediu, por exemplo, de visitar o Papa. Né, ele foi preso bem na época que ele ia para o Vaticano fazer uma visita ao Papa Francisco. É uma decisão que foi proferida por um juiz estadual. As decisões que eu estou falando ou são da Justiça Federal ou são da Justiça Estadual, são decisões de primeira instância, né, só para abrir um parênteses, todas proferidas, repito, por juízes funcionalmente independentes, que poderiam decidir conforme a Constituição. Mas nessa prisão, voltando aqui a essa decisão criminal, é bastante paradigmática, porque o juiz estadual reclama que não há um critério seguro para alguém se definir como índio. Ele reclama também que o sistema de autoidentificação
não fortalece o biótipo. E, por fim, ele conclui: não existem tupinambás, mas uma milícia criminosa travestida de silvícola. Vou usar essa expressão, né? Silvícola. Silvícola era a expressão consagrada no Código Civil de 1916, utilizada para falar que os índios eram incapazes. Esse Código 1916, não está mais em vigor, né? Nossa legislação tem muitos defeitos, mas esse defeito da vigência do Código Civil 16 não há mais, né? Então, portanto, não é uma expressão mais juridicamente consagrada. O que é consagrado é a função social da propriedade. Interessante que os índios percebem essa influência da mídia sobre os juízes. Eu estive 3 vezes entre os tupinambás, em 2013, 2014 e 2015. Determinada vez cheguei a dormir na aldeia, etc. E às vezes que eu falei com o cacique Babau, ele me disse o seguinte: olha, eu tenho uma pessoa que tem um raciocínio muito claro, né, uma liderança perigosa, né, para os grupos da região. Ele me disse o seguinte: olha, o problema é que os juízes só leem Época e Veja, né? Época e Veja, que é patrocinada justamente para aqueles grupos econômicos que a gente luta contra, né? Isso me foi dito pelo Babau e que também me inspirou no meu trabalho. Agora, eu reconheço que essa influência da mídia nas decisões não é uma peculiaridade do Tupinambá, né? Aliás, eu quis apenas focar minha pesquisa. Mas há 2 circunstâncias que me chamaram a atenção nos tupinambás. Primeiro, um falso discurso social. Se diz que é um conflito que envolve pobre contra pobre. De um lado, o pobre que se une à bandidagem, né? Aquela quadrilha, aquela milícia fantasiada de silvícola, e de outro lado, os pequenos proprietários de terra. E, de fato, há muitos pequenos proprietários de terra na região, né, pobres, realmente, que, no caso de desapropriação, teriam de ser indenizados pela União e, no caso, inseridos nos programas de reforma agrária. Mas também não é um conflito que envolve apenas pequenos proprietários. Cerca de 40% de toda a área é de apenas 8 propriedades. Então, vamos dizer, né? Segundo os indígenas, tem até ex-presidente do Banco Central, que seria ministro da Fazenda, envolvido nisso, caso um outro candidato tivesse ganho a eleição. Essa é a narrativa dos índios, né? que inclusive está no estudo antropológico. Agora, o que na verdade existe, esses pequenos proprietários chamam a atenção da mídia, é que essas pessoas pobres possuem algo que vale ouro. É um pedaço de terra comercializável, né? Essa terra deles pode servir à expansão do agronegócio que nós sofremos hoje, né? É um pedaço de terra que está no comércio. Porque a partir do momento que essa terra vira uma terra indígena, ela sai do comércio, sai do sistema. Portanto, a defesa da mídia não é do pobre. A defesa da mídia, e que me chamou a atenção, é do sistema da propriedade individual a todo custo, independente, volto a dizer, do cumprimento da função social. Essa é a grande briga da mídia. A segunda circunstância, e revela, no final das contas, toda a resistência que os grupos dominantes têm às demandas indígenas, que são demandas absolutamente contrárias ao sistema econômico fundado na propriedade individual. E a segunda questão que me chama a atenção é porque as lutas dos tupinambás vão em sentido contrário a todos os estereótipos que o saber ocidental colocou sobre os indígenas. Saber ocidental esse, construído pela ciência da modernidade, ciência que, como diz Boaventura de Souza Santos, é uma ciência causal, uma ciência que exclui toda e qualquer outra forma de saber, que não o saber ocidental, uma ciência feita a partir dos métodos das ciências naturais, vamos lembrar da decisão do juiz que cita o biótipo, né? Ciência muito influenciada pelo evolucionismo de Charles Darwin e que coloca a sociedade moderna ocidental na parte de cima da pirâmide, o estágio final de evolução da humanidade, a sociedade dinâmica, a sociedade que interage, tendo como contraponto, lá embaixo, na hierarquia, a sociedade indígena, a sociedade supostamente estática, que não evoluiu, que jamais interage. Daí a visão dos índios como seres inferiores, que até hoje têm que viver como viviam em 1500,
sob pena de não serem índios. E os tupinambás vão contra todo esse estereótipo, né? Tal como tantos outros índios do Nordeste, eles foram submetidos a pressões de assimilação que levaram a ter elementos culturais compartilhados com outras pessoas, dentre as quais o próprio culto, que tem influência, de fato, afro-brasileira, né? São índios baianos, né? E, além do que, esses índios dirigem ônibus, né? Sem, contudo, perder elementos peculiares que fazem a FUNAI dizer que aquela terra é tradicionalmente ocupada por eles. Agora, isso pouco importa para a imprensa. O que importa é que eles não usam tangas, não se parecem com a Iracema de José de Alencar, têm a pele escura, né? Lógico, se misturaram ao longo dos anos, né? com outras culturas, dirigem ônibus, como eu disse, e assim vai. Daí o estranhamento da revista Época e da revista Veja, né? Essa foto aqui, né? Os novos canibais, né? É assim que a Veja definiu essa estranha imagem de um índio dirigindo um ônibus. E daí, não coincidentemente, a incerteza do juiz. Faço uma ressalva que, quando eu analiso essa influência da mídia, não quero estabelecer uma relação de causa e efeito, né? Automática, física, entre mensagem midiática e decisão judicial, até porque eu estaria sendo incoerente quando eu critico o saber ocidental, que é justamente feito à luz da causalidade. Portanto, não reconheço as teorias da comunicação social que enxergam o comportamento da audiência de modo uniforme. Entendo que a propaganda da mídia está sujeita à tradução, à interpretação e até mesmo a atos de resistência, tal como reconhece tão bem Martim Barbeiro. Também reconheço que há outros mediadores, como o próprio Gramsci reconhece, como a escola e as famílias. Mas defendo e sustento que a mídia é, sim, um importante modelador do comportamento humano que influencia, no final das contas, o juiz. Com isso, eu quero chegar a uma denúncia à situação de sistemática violação de direitos que sofrem os tupinambás, legitimados pela mídia, e, infelizmente, em grande parte pelo judiciário, e também uma crítica ao nosso modelo midiático, principalmente as emissoras de rádio e televisão, concessões públicas, e que o Brasil, por uma opção política, adotou um modelo empresarial. Vamos comparar o tamanho da Rede Globo, do SBT, da Band, com o tamanho da TV Brasil, né, que é a nossa emissora pública. Obviamente, os valores que eles vão pautar serão os valores empresariais. As questões agendadas serão as questões dos interesses empresariais. Não estranhemos isso, não esperemos outra coisa. Questões empresariais que, no final das contas, servirão para legitimar violações de direitos coletivos, como a dos tupinambás. É isso que eu queria falar. Obrigado. Bom, obrigado, André. Eu acho que seria mais dinâmico se a gente falasse em seguida, né, e depois o debate. Bom, então, imediatamente eu passo a palavra a mim mesmo. Bom, então, deixa eu só projetar aqui o... Bom, ok. Então, aí está o título da minha apresentação, né, que é, na verdade, assim, um título bastante genérico, um título extenso até. Quero dizer que, antes de mais nada, que essa apresentação pauta-se numa pesquisa já em vias de conclusão, né, que eu iniciei tem 2 anos, financiada pela FAPESP, mas ela dá continuidade a um trabalho anterior, um trabalho que já estava já há uns 4 anos em curso, onde eu trabalhava os conflitos de terra no Pontal do Paranapanema. E acabei lá, no meio das entrevistas, no meio dos trabalhos que eu realizei lá, eu acabei topando com esse problema que eu vou apresentar aqui hoje para vocês, né? E ele, sobretudo, surgiu a partir de alguns entrevistados com os quais eu conversei, bate-papo, às vezes não era entrevista formal, mas era um bate-papo com os militantes lá do Pontal, do MST, onde eles se queixavam muito, porque eu estava muito focado na atuação dos fazendeiros, né, do chapéu atolado lá do Pontal,
e os seus jagunços, etc., pistolagem, e depois eu fiquei surpreso quando ele disse para mim assim, o nosso maior problema aqui, na verdade, não são os fazendeiros, e com esses a gente consegue lidar razoavelmente bem. Ele falou, o nosso maior problema aqui é o judiciário. E aí eu resolvi, então, mudar o caminho, o meu rumo de pesquisa. E, por conta disso, iniciei esse trabalho, que, na verdade, eu já tinha uma grande parte de ações, né, que eu já tinha colecionado, vamos dizer assim, porque eu tinha contato com o advogado de lá, o Leandro, e ele me arranjou um monte de processos, e eu fui juntando, ainda não tinha nenhuma intenção, era só para saber, conhecer melhor a situação de conflito do Pontal. Então, quando eu iniciei essa pesquisa, ela iniciou-se razoavelmente fácil, né? Claro que ela teve as obstruções, os obstáculos, por conta da minha pouca familiaridade com a área, porque a minha área de formação não é o direito, né? Eu sou formado em História, e, a bem da verdade, há bem pouco tempo comecei a lidar com isso. Então, por conta até da linguagem, foi um tanto difícil. Eu tive a felicidade de poder tive uma bolsa de treinamento técnico, e aí pude contar com o auxílio de um advogado, e tinha sido trabalhado como advogado popular, então ele conhecia um pouco essas coisas e me ajudou na leitura dos processos, enfim, na hora que eu estava analisando lá vamos dizer, os meandros do processo, ele me ajudou nessa análise bastante, sobretudo em termos da linguagem, as dificuldades que eu tive, o hermetismo, o rococó, etc., que é coisa que eu não vou falar aqui, mas que bem poderia falar, né? Bom, e a minha questão, assim, só para ser bem direto, a minha questão era entender, assim, qual tem sido o posicionamento, a visão do Judiciário de São Paulo em relação aos sem terra, em relação ao MST. É isso que eu queria entender. Qual é, de fato, a posição, em particular, eu pensei em trabalhar todos os operadores do direito, né, mas, em particular, a magistratura, os magistrados, na hora de proferir sentença. Qual tem sido o posicionamento deles e qual tem sido a visão deles em relação ao MST e aos sem terra em geral. E essa visão, né, fica aí como uma espécie de hipótese, né, de trabalho, que tem me pautado desde o início, que essa visão é uma visão, e isso aparece muito bem na hora que se lê os processos, é uma visão criminalizadora, né? Quer dizer, os juízes entendem que os sem terra, que os sem terra são criminosos, que o MST é uma organização criminosa, voltada para a prática de crimes, sobretudo o crime de invasão de propriedade privada, como bem lembrou o André. Agora, para além dos fatos que eu mostraria aqui, porque uma boa parte do que eu vou apresentar, espero que eu consiga, né, no tempo que eu tenho, baseia exatamente em resultados da pesquisa, da análise que eu fiz dos processos. Então, para além dos fatos, eu queria montar aqui uma espécie de problemática para a gente poder situar até essa hipótese, né, da criminalização. Para além dos fatos, né, o que a gente pode vislumbrar em relação a essa visão, né, a essa mentalidade criminalizadora que norteia as decisões do judiciário, em particular as decisões dos magistrados. Quer dizer, quero dizer, portanto, que eu trabalhei, né, acho que é importante, que eu trabalhei com um processo, quer dizer, as decisões em primeira instância, né? Depois eu vou falar um pouco das demais decisões que eu não tive muito contato, tá? Das instâncias superiores. Bom, então, para situar exatamente essa visão, que eu estou chamando de uma visão criminalizadora, que norteia as decisões e que tem guiado, que é uma mentalidade, vamos dizer, bastante difundida, comum entre os magistrados, eu queria iniciar citando uma reflexão do Robert Kruser, daquele livro dele, Colapso da Modernização, onde ele fala que a crise do capitalismo é uma crise estrutural, né? Estrutural e mundial. E estrutural por quê? Porque está relacionada à dificuldade do capital de se valorizar no próprio processo produtivo. E, em função disso, né, essa crise, né, tem criado ou tem lançado amplas camadas da população no rol de desempregados permanentes, precarizados de todo tipo, etc. Ou seja, da horda de miseráveis que na América Latina, e em particular no Brasil, é bastante notório, né? E essas camadas, vai dizer um outro autor, Loic Vacan,
naquele livro dele, O Estado Penal, sobre o Estado Penal, não me lembro exatamente, acho que é a onda punitiva, exatamente o título não me lembro agora, mas ele vai dizer que essas camadas vão compor uma massa problemática e perigosa, né, contra a qual tem avançado, né, com uma espécie de gestão pública da miséria, um Estado penal igualmente implacável. E aí eu queria citar um outro autor, que é um jurista, que é o Raul Zaffaroni, que ele diz que existe uma particularidade nesse avanço do Estado penal, né, que ele não é um avanço assim igual, vamos dizer assim, que essa estrutura punitiva é uma estrutura bastante seletiva, e ele diz que essa criminalização se dá de diferentes maneiras, entre os iguais, aquilo que ele chama dos iguais, e os estranhos, ou entre os amigos e os inimigos. Portanto, existe uma estrutura penal seletiva que se difunde com esse avanço do Estado penal. E ele vai dizer ainda que essa diferença é tanto maior nos países de fraca, vamos dizer assim, tradição democrática, onde a democracia não é muito bem consolidada, que é exatamente o caso dos países do terceiro mundo, da América Latina em geral e do Brasil em particular, né? Bom, e exatamente para falar dessa, e eu acho que se enquadra muito bem nessa fala do Raul Zaffaroni, para falar dessa, vamos dizer assim, dessa não tradição democrática que permeia toda a América Latina, no Brasil em particular, eu queria chamar para discussão um outro autor que eu acho muito importante, porque até pela similaridade, apesar da distância imensa, a distância temporal imensa, tem uma certa similaridade com o Raul Zaffaroni nesse ponto de vista, que é um clássico da nossa historiografia, que é o Sérgio Buarque de Holanda. Quando ele vai para falar dessa mentalidade, vamos dizer, que cultua uma certa visão ou um valor da desigualdade, que é uma visão, portanto, não democrática, para falar da dificuldade que a democracia teve em terras brasileiras, ele vai criar vamos dizer assim, um tipo, né, aquilo que antigamente chamava, quando se estudava o tal caráter nacional brasileiro, né, lembrando daquele livro clássico do Dante Moreira Leite, ele vai criar um tipo que é o homem cordial, né, obviamente um tipo ideal, que prefiguraria aí o tipo médio brasileiro, vamos dizer assim, como pensam mais ou menos os brasileiros, que prefigura exatamente essa dificuldade, o homem cordial, prefigura exatamente essa dificuldade que os brasileiros têm de ver no outro um igual potencial, né? A não ser, claro, ou então na medida em que esse outro pertence aos seus círculos afetivos, de intimidades, familiares, etc. E quando eu penso o seguinte, que quando o Sérgio Buarque de Holanda fala desse círculo afetivo, de intimidade e tal, ele não está falando simplesmente daqueles próximos, porque, obviamente, na obra dele, quando ele está falando disso, ele está tomando como modelo o predomínio no Brasil, no seu período de formação, né, durante o período colonial, da família extensa, né? Quer dizer, para além do núcleo marido, mulher e filhos, né? Aí incluídos escravos, agregados, moradores de favor, etc. Mas eu acho que essa visão do Sérgio Buarque de Holanda vai muito além disso, porque ela deixa entender também que esse outro é todo aquele em quem eu vejo um igual potencial, inclusive esse outro pode estar muito distante. Vejam, por exemplo, vários casos, né, no Brasil, o caso do massacre dos meninos da Candelária. Por que da indiferença, por que do manto de silêncio que cobre casos como esse? Porque exatamente eu não vejo naquele outro um igual potencial. O que eu quero dizer quando eu não vejo no outro um igual potencial é que eu não reconheço nele a mesma humanidade que a minha. Então, eu não reconheço nele uma pessoa humana, portanto, portadora de direitos, de cidadania, etc. Então, não reconheço nele um igual potencial, não reconheço sua humanidade potencial, então, por isso mesmo é que ela pode ser violada de todas as formas, sofrer toda forma de arbitrariedade, de violência, e etc., como foi o caso dos meninos da Candelária, e a gente tem muitos exemplos, o caso da Cláudia Ferreira, né, aquela que foi arrastada lá no Rio de Janeiro pelo carro da polícia, e muitos outros casos, que aí eu ficaria citando, agora, mais recente, do menino lá do Morro do Alemão, né, deu um tiro de fuzil na cabeça. Então, as pessoas, assim, realmente, assim, veem isso com muita naturalidade. Porque, vamos dizer assim,
sendo bastante cruel, mas é como se estivesse vendo ali, não é um humano potencial, quase um cachorro, né? Uma pessoa que se pode matar, que não faz muita diferença. Então, essa visão, que é uma visão, assim, vamos dizer, que é uma visão que não reconhece no outro um igual potencial, né, que é o que o Raul Zaffaroni está falando, que é o que o Sérgio Buarque de Holanda disse, né, naquela obra clássica dele, Raízes do Brasil, para falar do homem cordial, né, aquele que age com o coração, que só consegue ver a partir do afeto, né, só consegue reconhecer, fazer a leitura das relações sociais a partir do afeto. Portanto, se ele reconhece algum tipo de afinidade afetiva, etc. É exatamente isso, vamos dizer assim, um nó estrutural dessa mentalidade não democrática, vamos dizer assim. Bom, porque acontece que exatamente a partir dessa mentalidade se instituiu, vamos dizer assim, uma certa norma, uma certa normatização nos relacionamentos sociais, que fica muito bem expressa naquela fala que se generalizou durante a Primeira República no Brasil, onde se diz que aos amigos se faz justiça e aos inimigos se aplica o rigor da lei, né? Então, ou seja, as normas são desiguais a partir do reconhecimento que se faz do outro. São aplicadas, são vistas de forma desigual e são aplicadas de forma desigual. Bom, mas a questão é, quem são no Brasil esse outro nacional, né? Em quem não se reconhece a igualdade, em quem não se reconhece a humanidade, em quem não se reconhece a cidadania. Quem é esse outro nacional no Brasil? O outro, historicamente, ele mudou, mas não mudou tanto assim, né? Porque nos tempos da escravidão eram os escravos, aquilo que se chamou, que vários autores chamaram de homens pobres e livres, né? Que é justamente aquela massa mais problemática da população brasileira, porque os escravos ainda, mal ou bem, estavam inseridos na ordem do trabalho, né? Na estrutura do trabalho, na economia produtiva, vamos dizer assim, porque eram a mão de obra que efetivava o trabalho, os senhores de engenho, os barões do café, e no meio aquela população incerta, que não tinha ocupação certa, etc., que vai compor essa massa problemática, né? Nos tempos atuais, derivando exatamente disso, porque vai um tempo longo aí, eu acho que citaria um outro trabalho interessante nesse sentido, que é o do Florestan Fernandes, né? Aquele sobre período pós-escravidão, agora também não vou me recordar o nome. Enfim, é um que fala sobre o período pós-escravidão, né? Que é a inserção dos negros na sociedade de classe. Essa é a discussão do Florestan Fernandes. Bom, mostrando exatamente que esses ex-escravos e essa massa problemática de homens livres aí se inseriram precariamente, vamos dizer assim, na ordem, nova ordem, né, dita republicana, cidadã, etc. E isso foi se prolongando ao longo dos anos, tá? Só para encurtar a história, de modo que essa massa problemática e perigosa exatamente hoje seriam os moradores periféricos, isso no meio urbano, né? No meio rural, os sem terra, ou então no meio urbano os sem teto também, sem trabalho, sem educação e por aí vai. Bom, e exatamente contra eles é que o Estado Penal, esse Estado Penal e Policial, do qual fala o Loic Vacan, no caso do Brasil, é justamente contra essas pessoas que esse Estado Policial e Penal tem avançado. Então, vamos dizer assim, esse é o quadro da problemática, tá? Que eu quero, pelo qual estou norteando minha pesquisa. Bom, e aí eu exatamente filtrando por essa problemática, por esse eixo analítico, vamos dizer assim, eu analisei um total de 14 ações penais movidas contra sem terras do Pontal do Paranapanema, né, que é uma região altamente conflituosa do estado de São Paulo, entre os anos de 1990 e 2014, 15 habeas corpus e agravos de instrumento e 11 ações de reintegração e manutenção de posse. Esses 15 habeas corpus não necessariamente estão relacionados diretamente às 14 ações, porque eu tive uma certa dificuldade de obter esses habeas corpus ligados aos tais processos. Então, por que eu analisei? Então, analisei exatamente para ter uma ideia, assim, uma vaga ideia, porque também eu não tinha muito tempo para ficar indo atrás. O tempo da pesquisa financiada pela FAPESP eu acho que é muito curto, são 2 anos. Então, eu tinha que ter algum resultado nesses 2 anos. Então, tinha que me virar com o que eu tinha, vamos dizer assim. Essa é a verdade. E, então, eu trabalhei os habeas corpus para ter uma ideia das instâncias superiores, qual era a visão deles em relação ao mesmo problema. Só para eu ter um parâmetro de comparação, tá?
Bom, então, nessas 14 ações, nessas 14 ações, 4 ações, foram 9 condenações, tá? Dessas 14, 9 condenações em primeira instância, com penas variando entre 1 e 9 anos, 9 anos e 6 meses de reclusão. 4 ações não condenatórias, nessas 4 ações não condenatórias, portanto, que restou, 4 não 5, né? Errei aqui, portanto, são 14, perdão. O Ministério Público pediu arquivamento, tá? Seja em função da falta de provas, que o próprio Ministério Público chegou à conclusão que não havia provas para incriminar os réus, ou pela decadência do prazo, que era muito comum. Peguei até outros processos que eu não cheguei a analisar, mas era muito comum, não havia mais prazo e, enfim, então foi arquivado o processo. Todas as sentenças condenatórias foram revertidas em instâncias superiores, tá? Que eu analisei, acho que eu analisei, né? Todas, não posso dizer todas, mas as que eu analisei foram revertidas em instâncias superiores. Nos 2 casos em que houve pedido de prisão preventiva, porque dos 14 ações que eu analisei, 2 teve pedido de prisão preventiva. E elas foram também mantidas em segunda instância e no STJ elas foram revertidas. Agora, eu queria chamar a atenção para esse negócio da prisão preventiva, porque eu conversei com um advogado do MST, eu estive com ele lá em Portugal, o Patrick Mariano, que é um que teve vários processos que eu li, ele estava lá como advogado do MST, e eu conversei com ele pessoalmente, bati um papo com ele lá em Portugal, e ele me disse assim, que só no ano de 2004, eu não sabia disso, tá? Não tive acesso a esse tipo de dado, eu tive muita dificuldade, aliás, a esse tipo de dado, mas ele disse que só em 2004 foram 69 pedidos de prisão preventiva, tá? 69. Não sei se ele está exagerando, eu acredito que não, mas foram 69 pedidos. Portanto, a amostra que eu trabalhei é bastante pouco significativa, dois pedidos apenas, né? E depois, desses 15 habeas corpus analisados, né, como eu disse, 13 foram negados em segunda instância, mais atendidos no STJ, tá? Nesse caso de prisão preventiva, eu queria só chamar uma atenção para uma coisa rapidinho também, assim, porque eu acho que é meio moeda corrente já para quem é do direito, né? Mas que os juristas têm chamado a atenção para 3 coisas em particular. Primeiro, assim, é uma arbitrariedade total, né? Porque trata-se aí de trabalhadores rurais, né? Com família constituída, residência fixa, a história toda, então não se justifica pedido de prisão preventiva nesses casos, né? No caso de Olinda, até eu lembro bem, né? Eu conversei lá com o pessoal, ela foi presa, foi algemada, né? Que é outro absurdo também, perante as câmeras de TV, né? Do jornal e tal, e os filhos também. Outra coisa que os juristas têm falado, que comentam casos como esse, é que não há, em geral, não há, esse é o caso, né, dos casos que eu analisei, não há proporcionalidade entre a prisão preventiva decretada e a pena prevista, né? Porque muitos desses casos era a pena de menos de 2 anos, né? Então, não há proporcionalidade entre o pedido de prisão e a pena prevista, né? E depois, outra coisa que eu acho bem interessante se dizer é que, nesses casos, né, o que é também o ponto de vista de alguns juristas, que trata-se aí, no caso, de uma antecipação da pena, né? Exatamente incompatível com a presunção de inocência, né? Conforme prevê a Constituição brasileira, tá? Então, essas são 3 coisas, perdão, importantes de se dizer. Bom, eu queria passar em seguida a uma análise, vamos dizer assim, um pouco mais, meio quantitativa, meio qualitativa que eu fiz e que está bem expressa em 2 tabelinhas. Eu vou passar rapidinho, tá? Eu acho que dá tempo de passar assim. Bom, eu estou com ela impressa aqui, então dá para vocês acompanharem e eu acompanhar sem precisar ficar virando para trás. Então, aí eu fiz um balanço, assim, né, das ações movidas contra o MST, enquadramento, né, delas, e aí ficou assim, ó, foram 12 reintegração, manutenção de posse, tá? Aí eu queria fazer eu vou citando, tá, para vocês vão acompanhando, eu vou comentando o que eu acho que é cabível comentar, tá?
A primeira coisa é que, nesses casos aí de reintegração e manutenção de posse, traçam essa região toda do Pontal que eu analisei, algumas já comprovadas, algumas áreas já com decisão já tomada, tá? São áreas devolutas, mas sabe-se, né, eu conheço bem a história do Pontal, e converso com pessoas que conhecem bem, que fizeram essa coisa da investigação da cadeia dominial lá no Pontal, que é o caso do Ariovaldo Umbelino, aqui da Geografia, o Bernardo Mansano Fernandes, lá da Unesp, de Presidente Prudente, e eles têm dito que lá, de fato, as terras lá são todas griladas, né, porque foram todas ocupadas pós-1850, né, porque o processo de ocupação do Pontal, da região do Pontal, extremo oeste de São Paulo, é ocupação recente, tudo terra grilada, ou seja, ninguém que está lá é dono de nada. Outra coisa importante é que nessas ações de reintegração e manutenção, invariavelmente, o juiz decretava a distância que os sem terra deveriam resguardar a distância de 10 quilômetros da propriedade. Isso a revelia da própria demanda, quer dizer, o proprietário não pedia isso, o advogado não pedia, o próprio juiz é quem, vamos dizer assim, não é um caso de, como que linguagem jurídica chama? Ação, como é que é? Então, ele, ele decretou, quase todos esses casos que eu analisei, havia esses 12 casos de ação de reintegração e manutenção de posse, havia o pedido que os sem terra resguardassem essa distância de 10 quilômetros. Violando aí, para não dizer outras coisas, mas violando um princípio constitucional, que é a liberdade de ir e vir das pessoas, né? Quer dizer, eles não podiam sequer chegar perto da propriedade, a distância de 10 quilômetros é uma distância imensa, né? E sem contar que ali os caminhos, quem conhece Pontal sabe que ali os caminhos não são tantos assim. Então, para eles circularem de um ponto a outro sem passar, às vezes, por uma propriedade, é muito difícil, né? Tá? Bom, então, depois, as ações de esbulho também chamam a atenção, 8, né, ações de esbulho possessório, e aí eu queria chamar a atenção só para uma coisa, né, que é uma outra coisa que os juristas também têm insistido, e que me parece bem caracterizado na visão desses magistrados, que é que eles acham que os sem terras têm a intenção de invadir a propriedade, quer dizer, de tomar a propriedade, já que se caracteriza como um crime de esbulho possessório, então eles de fato têm a intenção de tomar a propriedade, que é um absurdo total, né? Quem sabe, quem conhece, sabe disso, que, né, qualquer pessoa, aliás, eu acho que sabe disso, até o próprio juiz sabe disso, né, na verdade, ele sabe disso, que não é, né, que o juiz, porque o MST, a intenção do MST é ocupar para pressionar o Estado, né, para a realização da reforma agrária, quer dizer, trata-se de um movimento social, trata-se de uma ação política, né, com sentido político, né, então não é uma ação criminosa nesse sentido que ele está lá invadindo uma propriedade privada, porque nem propriedade privada é, na verdade, porque não é propriedade de porcaria nenhuma, e depois porque ele não tem a intenção, ele não está lá com a intenção de tomar aquela propriedade, em nenhum dos casos, imaginem, é absoluto isso. Aliás, é preciso acrescentar uma coisa, que o MST é bastante legalista, né? Porque ele só ocupa terras que têm problema de titulação, ele não ocupa nenhuma terra assim, que não tem, que poderia, né? Porque o latifúndio é um absurdo total, né? Historicamente falando, o latifúndio é um absurdo. Então, eu acho que ele teria legitimidade, até se a população brasileira não fosse tão reacionária, ele teria legitimidade popular para ocupar, sim, um latifúndio. Ainda que ele não tivesse problema da função social, ainda que ele não tivesse problema, só por ser um latifúndio, ainda que ele não tivesse problema de titulação, mas, no entanto, o MST é muito legalista. Eles ocupam só aquelas terras que têm problemas legais, problema de titulação, principalmente. Tá? Bom, esses dois crimes contra a organização do trabalho, que eu cito aí, e os crimes de turbação da ordem, são dois casos assim, mais ou menos isolados, né? Mas que é muito comum em outras situações de movimentos sociais, que foi a ocupação de 2 bancos. Tá? E aí, eles tinham a intenção, na verdade, qual era a intenção? Que eles queriam chamar a atenção para a questão do crédito, né? Que o crédito estava em atraso, então, tanto que eles ocuparam também o ITESP, a sede do ITESP. Aí caracterizou-se esse tipo de crime aí. Bom, e depois eu queria chamar a atenção também dos crimes de roubo, furto qualificado. O que eles chamam de roubo? O que os juízes estão chamando de roubo, furto, né? Qualificado? Na verdade, assim, o sem terra, a primeira coisa, eles entram. E também aí entra o caso de dano, né, contra o patrimônio. Quando eles entram na fazenda, óbvio, primeira coisa, eles não têm como entrar pela porta, né?
Eles não têm como entrar e manter a cerca. 500 pessoas entrando numa fazenda, não tem como manter a cerca, então derruba a cerca. Isso é dano, né, que eles chamam de dano. E depois também eles tacam fogo na pastagem, uma parte da pastagem, porque os caras botam lá meia dúzia de boi, diz que a terra é produtiva, eles tacam fogo numa parte da plantagem, para quê? Para plantar, porque a ocupação é uma ocupação produtiva. Aliás, faz parte do lema, a estratégia do MST. Uma ocupação produtiva. Eles entram, agora eles têm uma estratégia diferente, eles entram de noite, geralmente, faz o que tem de fazer, depois sai e acampa fora, não acampa mais dentro da propriedade. Porque aí, quando chega a reintegração, eles não estão dentro. Reintegrar o quê? Não tem ninguém ocupando nada. Mas aí eles queimam a pastagem e plantam. Cultivam milho, etc., seja lá o que for. Mandioca e tal. É uma ocupação produtiva, portanto. E depois eles precisam de um pouco de madeira para construir os barracos, porque eles levam as lonas, mas não tem madeira, não tem como levar madeira. Precisam comer, porque a maioria lá, porque teve uma época, agora já nem sei como está, porque eu não tenho ido lá, mas tinha a distribuição de cesta básica do governo, acho que agora está suspensa. Muitos lá passam fome. Então, eles precisam comer, estão muitos morrendo de fome, os caras sabem que aquilo lá é terra ilegal, às vezes está em negociação, vários casos que eu analisei, estava em negociação com o INCRA, a terra. Então, o cara sabe de tudo isso, o que ele faz? Ele fala assim, e até pela ação, o desespero, tal, mata um boi e come. Aí já se caracteriza, furto. Caracterizou-se como furto. Olha, assim, não precisa dizer muita coisa, mas qual é a caracterização mais correta? E socialmente, é saque, né? No limite seria um saque. Né? Saque, quer dizer, a pessoa desesperada, com fome, matou um boi, comeu, né? Pegou um pedaço de madeira para construir o barraco. Isso não é furto, não é furto qualificado, não é roubo, conforme é caracterizado. Tá? Então, para falar da coisa do furto-roubo, o crime contra a liberdade, cárcere privado, aí é o mais ridículo de todos, porque eu li o processo, né? Simplesmente o cara foi impedido de entrar e na porta, lá um dos funcionários, porque eles estavam ocupando, estavam fechando a entrada, pediram de entrar, caracterizou-se como cárcere privado. Por último, formação de quadrilha, né? Que eu acho que é o de todos, o mais escandaloso de todos, né? Que entende-se, portanto, que o MST é uma quadrilha, um bando, não é um movimento social, com uma estratégia, uma ação política definida, conforme eu disse anteriormente. E o pior de tudo, né, é que qualquer pessoa que se torne militante do MST é um criminoso. Por exemplo, se eu virasse um militante do MST, eu seria um criminoso. Porque se ele já foi enquadrado, já foi sentenciado como uma quadrilha, um bando organizado, então, portanto, eu seria aí um criminoso. Tá, e depois, por último, rapidamente, acho que vai ter, só mais 2 minutinhos, a próxima tabela. A próxima tabela, eu fiz uma espécie de contagem de palavras, que eu acho que ao longo do processo, que também ajuda a análise, né? E aí eu enquadrei essa contagem que eu fiz de acordo com 5 áreas semânticas. Tá? Aí na coluna da esquerda tem aí a área semântica e na coluna da direita a ocorrência. Tá? As palavras e expressões que denotam liderança são 172, né? O recorde aí. Não é o recorde. O recorde são palavras que denotam desqualificação. Tá? Mas 172, bastante alto aí. Depois, as palavras denotam má personalidade, 26, organização criminosa, 65, desqualificação, 189, as palavras que desqualificam, né? Estado de insegurança. Eu vou comentar rapidamente aqui, só algumas delas, tá? Primeiro, a liderança, que eu acho que é a mais importante. Primeira coisa a dizer, importante, é o seguinte, que nenhum desses casos, nenhum desses processos ficou provada a liderança, né? Porque em geral, eles são responsabilizados de forma muito vaga, né? Então, o que eles fazem? Aí vem aquilo que o André está falando. Eles se utilizam muito, você pega o processo, tem um monte de citação de matéria de jornal, você pega lá matéria jornalística. Então, ele se baseia assim, um jornalista, uma pessoa respeitada, ele fez a matéria, fulano de tal, diz lá, o líder do MST admite que terá invasões no Pontal, terá nova onda de invasões, que é o líder, quer dizer, por exemplo, o Zé Rainha. Então, aí, está vendo? Ó, é o líder, ele é o líder do MST. Então, o líder do MST, quer dizer, é o líder da invasão. Quer dizer, não está devidamente qualificado quem invadiu, né? É um líder genérico aí qualquer porque não tem como provar liderança, é impossível. Na verdade, trata-se de um processo inquisitorial, né, só para ser curto e grosso,
de fabricação da liderança, na verdade, porque nenhum desses casos não existe esse negócio de liderança. Primeiro porque a liderança no MST é um troço meio complicado, né? Porque não tem uma liderança assim, vertical, não é um processo de liderança verticalizado, né? Então, você tem muitos líderes, né? Então, trata-se aí de verdadeiro processo de fabricação, um processo verdadeiramente inquisitorial de fabricação da liderança. E aí tem uma teoria que cai muito bem quando a gente vai justificar lá, né, fundamentar a decisão, que é a do domínio do fato, né? Então, a teoria do domínio do fato, que quem é do direito conhece bem, né? Que, aliás, recentemente, o autor dessa teoria, o alemão lá, o Klaus Roxan, não sei pronunciar exatamente sobre o nome dele, ele próprio esteve aqui falando aqui no Brasil e disse que estavam usando de maneira indevida a teoria dele, né? E essa teoria do domínio do fato é assim a festa tanto dos promotores quanto do juiz quando nesses processos, todos eles, né? Usam isso à farta, né? Bom, eu acho que eu vou parar por aqui, infelizmente. Na verdade, eu teria mais coisas, bastante mais coisas a dizer, mas eu deixo para, inclusive teria uma conclusão, mas eu acho que eu já coloquei elementos interessantes que permitem a gente discutir um pouco, e eu deixo para o debate depois, porque, infelizmente, senão eu vou estourar muito tempo. Eu peço desculpas aí pelo ligeiro atraso e agradeço, mas a pesquisa é muito longa. Tá? Obrigado. Bom, então eu acho que agora eu passo a palavra, na verdade, ao Antônio, né, que vai ser o debatedor, e depois, em seguida, abre-se para vocês quiserem colocar qualquer questão que queiram. Bom, as duas exposições suscitam muitos pontos para questionamento, né, e para explicitação de ideias e tudo. Eu acho muito interessante, porque vocês estão tentando ir a fundo em eventos bem individualizados, né? E eu queria fazer um pouco o caminho contrário. Eu tenho lido bastante sobre a questão geopolítica e sobre as questões desse avanço imperial norte-americano na questão da Ucrânia e tudo mais. E me parece que entre as nações reina uma desordem absoluta, né? Onde, ao fim e ao cabo, o que resolve as coisas é a força mesmo. E nesse momento aqui, as instituições internacionais, a ONU, por exemplo, passam por um período de questionamento muito forte dos Estados Unidos, que resolveu que é hegemônico e que o mundo será unipolar, com uma resistência muito grande da Rússia e da China. Essa semana aqui mesmo, no dia 9, teve a parada lá em Moscou, em que pela primeira vez os líderes ocidentais não estiveram presentes, né, não reconhecendo o papel da Rússia na vitória contra o nazismo. E esteve presente, o que é mais significativo talvez, o exército chinês, que desfilou em Moscou pela primeira vez, o exército indiano, que desfilou em Moscou pela primeira vez, e mais 8 outros exércitos que desfilaram em Moscou pela primeira vez. Então, a gente teria um mundo multipolar. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho, por exemplo, na questão do André, a gente já se acostumou a aceitar a ideia sociológica, e ela é, em certo sentido, verdadeira, do individualismo. E eu acho que talvez o nosso individualismo seja um individualismo num certo sentido, mas em outros sentidos ele é inexistente, né? Porque existe um controle muito forte desses mecanismos maiores. E esse sistema de propaganda midiático, por exemplo, ele é fortemente construído e mantido em função dessas tensões geopolíticas, né? E se manifesta aqui. Acho que a gente tem o caso, por exemplo, da Rede Globo e da Abril, que receberam dinheiro da Time Life, que é considerada uma agência de fachada da CIA,
para constituir um sistema de comunicação no Brasil favorável aos Estados Unidos. Então, teve uma CPI sobre isso em 67, depois se esqueceu, teve a ditadura e tudo mais. O outro elemento disso, que eu acho que é muito importante, que tem repercussões para as duas falas, é que nós não estamos mais simplesmente, viu, André, na minha visão, a gente não está mais simplesmente numa sobrevivência dos mecanismos autoritários da ditadura. Nós estamos diante de uma nova forma de fascismo, né, um fascismo que tem a base tecnológica dele, é a base computacional, informacional, etc., com mecanismos de vigilância e, acredito também, com mecanismos de chantagem sobre pessoas em função dessa vigilância, né? Então, a gente tem uma situação bastante complexa, né? Essa criminalização dos movimentos sociais, ela não está ocorrendo só no Brasil, ela é um fenômeno mais extenso do que no Brasil. Inclusive, a gente tem visto, por exemplo, os confrontos em Ferguson, as questões dos Estados Unidos e tudo, que são uma máquina voltando, o regime colocado em Kiev, o regime claramente com elementos nazistas mesmo, as pessoas têm inclusive símbolos que lembram a suástica e tudo mais. Então, eu acho que a gente precisaria ter esse contexto maior, porque eu percebo esse momento aqui como um momento de extremo risco. Extremo risco. A Associação dos Cientistas Atômicos colocou o relógio lá, o relógio da catástrofe final, a 3 minutos da meia-noite. A meia-noite seria a guerra nuclear. Em outros momentos históricos, e foram poucos, né, em que esse relógio esteve a 3 minutos da catástrofe final, o movimento pacifista estava na rua. E nesse momento aqui há um silêncio, é como se tivesse tudo bem. A mídia brasileira, por exemplo, não noticiou praticamente nada sobre esses eventos de Moscou. Então, eu acho que a gente tem essas coisas que vocês estão colocando, que são pontos assim, eu não diria pequenos, porque são de grande interesse para as pessoas. Se a gente pensar na coisa lá do Adam Smith, da mão invisível, tem uma mão invisível produzindo essas coisas na base da sociedade, em muitos locais, né? E a gente não, primeiro, não tem conseguido analisar isso de forma apropriada e não tem conseguido também articular um movimento maior de resistência a essas coisas que estão colocadas. Então, o meu comentário, acho que para os dois, é como vocês veem essa vinculação desse movimento pontual com essa coisa maior que eu estou tentando resgatar. Bom, não sei, André, quer falar primeiro, André? Eu acho que seria interessante, eu vou abrir, porque aí a gente já debate tudo junto, né? Para quem quiser fazer algum tipo de colocação. Eu acho que aqui a acústica é boa, não precisa nem de levar o microfone, né?